Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser liberto dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a cura desta mulher. O contexto para a realização da cura dela é uma certa briga, dos fariseus, que não queria. E várias outras passagens da Sagrada Escritura nós vemos que Jesus realizando milagres no dia de sábado, os fariseus criticam, colocam ali, de uma certa forma, para brigar com nosso Senhor. Mas aqui não é essa temática que eu gostaria de desenvolver, mas sim o processo de fato da cura dessa mulher. Na Sagrada Escritura nós vemos, aqui, tanto esta mulher que tem 18 anos já encurvada. É interessante porque ele coloca a idade do encurvamento, o quanto tempo já estava sendo ali atormentada. Existe também uma outra passagem na Sagrada Escritura que tem uma mulher que 18 anos estava sendo ali, sofria de hemorragia. Esses detalhes é muito significativo para nós também, para vermos o quanto ela já estava sofrendo. E São Lucas vai descrever aqui o processo, como acontece. Primeiro, a mulher, ela está com o espírito, de uma certa forma, aqui nós poderíamos colocar muito bem, como São Gregório coloca, os pecados que vai fazendo com que cada um de nós vamos nos encurvando para si mesmo. Aqui, a estatura média baixa do padre, não tem como ele fazer tanto a encurvação, mas
vocês sabem muito bem que uma vez que você começa a se encurvar para cada vez mais para si mesmo, você não vai conseguindo enxergar o que é as coisas do alto. Ora, quando nós nos encurvamos para os nossos desejos, quando nós nos encurvamos, cada vez mais para os desejos da carne, que você não controla, não quer fazer uma vida de penitência, mas o que move é somente o estômago, o que move é somente, eu quero isso e eu vou fazer isso. Vejam de que, um acerto aqui próximo, em Jangada, a cidade do interior, uma vez visitando uns parentes, e eu via uma mulher realmente que era encurvada. E ela era tão encurvada que parecia, que já era um L, a coluna dela assim. E quando eu comecei a refletir sobre esse evangelho, observei que também isto acontece com a nossa vida espiritual. Esse encurvamento, que não é um encurvamento para dar glória a Deus, mas é um encurvamento, para si. Os pecados, as desordens, as vontades desordenadas vão nos encurvando cada vez mais. É sempre, o ego do ser humano. É sempre a minha vontade. E é interessante que o processo de cura para essa mulher foi primeiramente que Jesus olhou para ela. Vejam de que, primeiro, sim, nós precisamos observar que tantas e tantas vezes nós nos encurvamos para os nossos apetites e esquecemos de olhar para as coisas do alto, para a realidade eterna. Hoje, celebrando a missa pelos fiéis defuntos, A realidade eterna, sim, existe um purgatório. Nós rezamos para que eles, o quanto antes, já contemplem a glória de Deus. Vejam de que é uma certa libertação, como diz a primeira leitura. Nós não temos mais ali o espírito de escravidão, mas nós somos chamados a ser filhos adotivos. E Jesus então, aqui, olha para aquela mulher. Vendo Jesus, aquela mulher chamou-a. É interessante esses detalhes, como eu disse no início. 18 anos, atormentada, e ali Jesus vê ela. Jesus vê as nossas lutas, Ele vê os nossos sofrimentos, Ele vê ali, de uma certa forma, a batalha espiritual que estamos travando também, para continuar com o desejo de olhar para o céu. Jesus vê, chama a mulher e diz: mulher, está livre de tua doença. Jesus então toca nela. Veja como nosso Senhor, Ele é tão cuidadoso de olhar, chamar, libertar e tocar. Cada vez que nós recebemos o sacramento, é sempre o dedo de Deus tocando na nossa alma para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar para viver com Ele, para ter o olhar para o alto. Toda Santa Missa, nós, no prefácio, nós colocamos, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O nosso coração e a nossa mente, sim, deve estar em Deus. Os nossos desejos devem estar em Deus, nas coisas eternas, não nas coisas terrenas. São Gregório, comentando este evangelho, e principalmente esta passagem, vai colocar de que, sim, nós muitas e muitas vezes somos chamados
Mas, como nós colocamos vícios de achar que não conseguimos nos endireitar direito, ou nós colocamos que é incapaz de Deus tocar e endireitar a nossa mente para as coisas eternas, Deus só chama e espera que nós demos o segundo passo. Nosso Senhor chama, nos vê, nos chama para ali curar a nossa alma, curar a nossa mente para as coisas eternas, viver pelas coisas eternas. Como disse ontem, na Santa Missa, um grande santo que ajuda muito nesse processo, São João da Cruz, o processo de desapego das coisas terrenas. Nós estamos na semana que nós iremos celebrar os fiéis defuntos, dia 2. E como nós precisamos meditar sobre as coisas eternas. Somente assim, as coisas terrenas ficam ali, no seu tempo. As coisas eternas é o que nós de fato desejamos. Que nessa Santa Missa nós possamos suplicar a Deus a graça de ser tocado realmente por Ele. Você que está aqui, que vai se aproximar da Eucaristia, quando comungar, peça essa graça de se endireitar. É um processo doloroso, gente. Uma pessoa que tem uma encurvatura, para ela se endireitar, ficar com a postura reta, é um processo doloroso, mas Deus toca. Então peçamos a Ele, não só a graça física, mas a graça de endireitar o nosso coração e a nossa mente para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.